noite. Vamos louvar nosso Senhor, vamos adorar o nosso Deus. Existe um rio que sai diretamente do trono de Cristo para regar as nossas vidas, para nos abençoar, para cuidar de nós, para sarar nossas feridas. Adore o Senhor aí na sua casa, vamos louvar, vamos glorificar o nome do nosso Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lago meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Feche os seus olhos aí na sua casa. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Tu és a fonte, Deus. Tu és o rio que inunda os nossos corações com graça, com poder, com misericórdia. Tu és o rio, Pai, que sacia nossa sede e que nos faz eternamente, ó Deus, viver, porque Tu és o rio, a fonte da vida. O poder está em Ti, a graça está em Ti, a misericórdia está em Ti. É por isso que nós somos felizes, por isso que nós dormimos tranquilamente, confiantes, porque sabemos que nossa vida está escondida nas Tuas mãos. Nessa noite, Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, queremos Te adorar,
Queremos, ó Deus, estudar a Tua Palavra, queremos ouvir o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração. Pedimos, Deus, por cada vida que está acessando essa live nesse momento, Pai, que está tirando esse momento para estar com o Senhor, para estar em comunhão uns com os outros e também com o Senhor. Cuide de cada um, ó Pai, nas suas casas, abençoe cada um, derrama a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção sobre cada vida, e que nós possamos nessa noite, ó Pai, aprender mais do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem já entrou aí, Cristiane? Danilo, o Danilo já está online. Boa noite, Danilo. A irmã Iene também já está online. Rainer disse aqui, cheguei. Amém. A Iene diz, graça e paz, irmãos. O Esron também está assistindo. Ele deve estar compartilhando lá na página Cultos ao Vivo. Alessandra Cardoso também está assistindo. Então, o Davi também está assistindo. Boa noite a todos. Quem também já está aqui conosco para esse estudo, irmã Jade também já está aqui. Irmã Jeane Gabriela, lá da Espanha. Olá, irmã Jeane. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa noite a todos. Também está conosco Heloilda. Olá, Heloilda. Boa noite. Muito bem. Quero mandar um abraço especial para todos esses irmãos que já estão conosco. E eu quero mandar um abraço mais especial ainda nesse momento para a irmã Gisele Neves. Irmã Gisele Neves está fazendo aniversário hoje, mais um aninho. Que Deus possa abençoar, irmã, a sua vida grandemente, te dar dias felizes, prósperos, saudáveis e abençoados na presença do Senhor. Além da irmã Gisele, está aniversariando também o Davi, o príncipe Davi, o príncipe da irmã Débora. Que Deus abençoe, Davi, a sua vida. Você possa também crescer cada dia mais em sabedoria, em graça, em conhecimento do Senhor, e que seja um grande homem de Deus que Ele quer que você seja durante toda a sua vida. Vamos continuar louvando ao Senhor. Cristiano, tem mais alguém aí? Ana Vitória está conosco assistindo. Oi, Ana Vitória, quem mais está aí? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Quem pode livrar como o Senhor? Vamos lá? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me Mais quem, Cristiane? Sabe quem entrou aqui, pastor? A Sim. menina que sorri com os olhos. Ei, padre, boa noite. Bem. Caleb está aí também, irmão Daniel. Entrou também irmã Cláudia. Ei, Cláudia. O Rainer diz aqui, em nome de Jesus,
glória. Amém. Meus irmãos, nós estamos na nossa live de hoje retomando aí os nossos estudos, né? Nossa série de estudos, a Bíblia toda, versículo por versículo. Nós terminamos na última quarta-feira em que nos reunimos, terminamos o capítulo 13 de Gênesis. Hoje nós vamos entrar no capítulo 14. No capítulo 13, nós falamos da saída de Abraão do Egito, de Abrão, né, ainda do Egito, de tudo que aconteceu ali, o seu retorno até os carvalhais de Mamre, até Hebrom, né, onde ficou estabelecido ali Abraão. Falamos de Ló, né, a descida de Ló para Sodoma, e hoje nós vamos continuar aí a partir do capítulo 14, e nós vamos, tal como nós fazemos lá no nosso salão de cultos, nós vamos fazer aqui. Você vai poder comentar, você vai poder fazer perguntas, se você tiver alguma dúvida, manda aí, a Cristiane vai estar me ajudando aí com os comentários e com as perguntas, tá bom? Vamos lá então, capítulo 14 de Gênesis. Sim, Cristiane? Também está conosco Ângela Soares, a Silva Ferreira. Seja bem-vinda, Ângela, ao nosso estudo. Ivonete também está nos assistindo. Sejam bem-vindos. Amém. Mais alguém? Não. Ângela, como é que está aí o Felipe? Está todo mundo bem? Como está? Muito bem. Então vamos lá. Capítulo 14 de Gênesis. Vamos fazer algumas considerações sobre o capítulo 14, porque ele vai falar de reis, de vários reis. Precisamos lembrar de algumas coisas interessantes. Naquela época, na época de Abrão, existiam já algumas cidades muito grandes. O Egito, por exemplo, era um país, né, com uma capital bem grande, e era um país bem poderoso. Tanto que Abraão foi para lá, né, nós estudamos isso na última lição. Mas existiam também povoados, pequenos povoados ou tribos, e o líder dessas tribos também era considerado rei. Então, o faraó, por exemplo, era um rei de uma nação muito grande, mas também existiam reis de pequenos povoados, né? Tinha aí uma vila com 1.000 pessoas, com 800 pessoas, com 2.000 pessoas. Esses povoados, essas pequenas cidades, o líder dessa cidade, ou o líder tribal, também era considerado rei. E ele tinha poderes de monarca, era monarquia também, só não era um país grande. E porque haviam muitos povos naquela época, naquela região ali, próximos a Canaã, próximos a Babilônia, próximos ao Egito, naquele meio ali, havia muitas tribos, muitos povos. Os conflitos eram comuns entre aqueles reis. Era muito comum haver guerra, era muito comum um rei se destacar e subjugar outros em volta, né? Então era bastante comum isso acontecer naquela época. Abraão mesmo era considerado um pequeno rei, né, de um pequeno povoado. Tanto é que ele encabeça aí, daqui a pouco nós vamos estudar melhor sobre isso, um pequeno exército e sai para matança, sai para a guerra, né? Apesar de nós conhecermos Abraão pela sua espiritualidade, principalmente depois da lição que ele aprendeu no Egito, né? Abraão aqui nós vamos ver que ele saiu para a guerra e ele matou muitas pessoas, né? E isso não torna Abraão um homem mau, muito pelo contrário. Nós vamos ver que Deus o abençoou nessas guerras. Então, essas considerações é importante que nós façamos aqui no início. Vamos ler aos poucos, né, o capítulo 14 de Gênesis. Vamos ler o primeiro versículo, que vai dizer o seguinte: E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birsá, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Muito bem. Vamos contextualizar um pouquinho isso aqui, para nós não gastarmos
tanto tempo nesses primeiros versículos, porque eles trazem mais nomes do que fatos, né? Esse Quedorlaomer era rei de Elão. Esse homem, ele era ele se destacou na região. A sua cidade, a sua tribo, o seu país, pequeno país chamado Elão, ele dominou alguns povos vizinhos, que são Berá, Birsa, Sinab, Semeber e Zoar, né? Esses reinos, e talvez alguns outros ainda, próximos, pagavam tributos a Quedorlaomer, a esse rei de Elão. Então Elão era um centro, né, que dominava outros reinos. As outras cidades precisavam pagar impostos a ele, porque ele tinha dominado, subjugado aquele povo. Já tinha 12 anos, mais ou menos, que acontecia esse subjugo do rei Quedorlaomer a esses outros reinos. E eles se revoltaram. Ninguém quer pagar imposto a outro país, ninguém quer dever tributo a outro país, ninguém quer ser subjugado por outro país. Depois de 12 anos, esses reis se revoltaram e fizeram um motim, uma guerra, né, uma revolta contra Quedorlaomer. Quedorlaomer juntou então o Anrafel, o Arioque e o Tidal, que eram outros reis, né, aliados, e montou um exército para lutar contra os revoltosos. Então, vamos entender o contexto, né? Havia 5 reinos, além de outros. Esses 5 reinos que eram subjugados por Elão, pelo rei Quedorlaomer. Esses 5 reinos se revoltaram. Eles não queriam mais ser subjugados, eles não queriam mais pagar impostos. E aí eles foram para a guerra. O Quedorlaomer juntou mais 3 aliados e montou um exército. Então, guerra de 5 reis contra 4, ou de 4 contra 5, dependendo da tradução aí da sua Bíblia. E houve essa luta aí dos que dominavam contra os revoltosos. Ok? Vamos continuar lendo aqui. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, foi o que nós falamos, né? Mas ao 13º ano, rebelaram-se. E ao 14º veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote, Canaim, e aos uzins em An, e aos emins em Sabeque e Ataim, e aos oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto do deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Vamos parar por aqui. Os 5 reis que se revoltaram não demoraram para ser derrotados. E eles começaram a fugir por causa da derrota. Eles queriam apenas escapar dos tributos. Eles queriam apenas escapar da opressão de Quedorlaomer, mas quase todos esses homens morreram na guerra. Os que não morreram fugiram para as colinas. Essas colinas, mais tarde, quando nós estivermos conversando sobre Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra, são as mesmas colinas para as quais Ló fugiu. Lá na frente nós vamos, no capítulo 15, 16, nós vamos trabalhar isso aí, ok? Então, esses que fugiram para as colinas, alguns conseguiram se abrigar e outros caíram em poços de betume, é o que está dizendo aqui o versículo 10. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. Muito bem. Algumas pessoas às vezes perguntam sobre betume, o que é betume. Betume é um tipo de petróleo que é encontrado quase na superfície. Okay? É uma pasta altamente inflamável,
né, que era muito usada, foi usada, por exemplo, por Noé para tornar a arca impermeável. Então, tinha vários poços ali naquela região e as pessoas que caíram naqueles poços morreram. Vamos dar prosseguimento aqui. O versículo 11 vai dizer para nós assim: e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Tudo que Sodoma e Gomorra tinha de estoque, de comida, de bens, de riquezas, foi tomado. Olha o que acontece. Sodoma e Gomorra estavam entre o grupo dos revoltosos. Com a guerra, eles invadem Sodoma, além de Gomorra e dos outros países, e saqueiam a cidade. Foi um grande saqueamento. Eles levaram tudo: comida, riquezas, bens, pessoas, inclusive homens. É interessante que normalmente eles matavam os homens e levavam as mulheres. Nesse caso, eles prenderam também os homens. Não se sabe por quê, talvez por providência de Deus, mas levaram cativos também os homens. A cidade financeira, tudo tem interesse monetário. Infelizmente, não tem outro recurso, né? Por que houve essa guerra aqui? Porque havia um opressor que exigia altos impostos de um oprimido. E é sempre assim, as guerras sempre têm a ver com finanças, sempre tem a ver com algo monetário. Vamos continuando. Tem algum comentário aí, Cristiane? Está conosco Sabrina, Elíndia, boa noite, Sabrina. A Regina também está nos assistindo, boa noite, Regina. Está também a Cláudia, e a Cláudia está dizendo que na sala dela tem Vanessa, tem Cristiane Leal, e queremos dar boas-vindas a esses irmãos, sejam bem-vindos. Quem está assistindo com você aí, Sabrina? Tá, os nossos bonitinhos, Fernando, Rafael e a Alice estão aí com você. E a Regina, quem está aí com você? Está o seu Rafael e o Zé Henrique e o Tiago também está por aí. Boa noite a todos vocês. Eu coloquei aqui, eu estou com o perfil do pastor, digitando o perfil do pastor. Eu coloquei, pastor, se tiverem dúvidas ou perguntas, ou algum comentário, para ir compartilhando aqui conosco, né, por escrito, que eu vou passando para o senhor. Tudo bem, vamos lá. Senhor, eu gostei disso não, mas vamos lá. Versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Ló, vamos voltar a falar de Ló, já falando bastante de Ló, né? Ló não tinha nada que ter saído de Ur. Lembra da história? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ló não era família, Ló era parente. Família é pai, mãe e filhos, marido e esposa. Sim? A Alessandra falou que o vídeo travou e ela perdeu o raciocínio de Sodoma e Gomorra nas Campinas. Assim, não é porque nós vamos falar sobre os reis de Sodoma, os homens de Sodoma e Gomorra, nessa guerra fugiram para as colinas. E essas mesmas colinas são as colinas para as quais Ló fugiu quando Sodoma e Gomorra foi destruído. Nós vamos falar isso lá na frente, ok? Então esse foi o raciocínio. Ló não tinha nada que ter saído de Ur com Abraão. Abraão tinha que ter saído com Sara, com mais ninguém. Ele foi. Depois foi com Abraão para o Egito. Enriqueceu junto com Abraão no Egito. Voltou, teve problema com Abraão por causa de espaço de terra. E aí desce para Sodoma. Aí agora Ló está em Sodoma e foi capturado. Ló não é um homem ruim. Ló é um bom homem. Só que ele estava vivendo no lugar errado, porque ele estava em busca de dinheiro. Ló estava preocupado com bens materiais. E como Sodoma era um lugar muito bom para criar as suas ovelhas, o seu gado, Ló estava em Sodoma. E estava no meio dos maus. E a Bíblia diz o quê? Que as más companhias corrompem os bons costumes.
A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não ande em más companhias. A Bíblia tem vários exemplos. Não viva no meio das más companhias. Ló era um bom homem, mas estava no lugar errado e acabou sendo levado. Foi tratado como um daqueles homens maus de Sodoma e levado cativo. Versículo 13, vamos seguindo aqui. Então veio um que escapara e contou a Abraão o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Um mensageiro então vai trazer a notícia para Abraão. E Abraão agora é chamado de hebreu. Abrão, o hebreu. Até então ele nunca tinha sido chamado disso. Isso significa que ele é visto naquela região ali agora como um patriarca, como o rei de um povo. Tinha as pessoas de todos os outros países, tinha o amorreu, por exemplo, né, que era o Manre, que era o dono dos carvalhais, que era, né, dali onde Abraão se estabeleceu, que era aliado de Abraão. Então ele era um amorreu, né? E haviam outros povos, cada um recebia um nome, o patriarca. Abraão recebeu o nome de hebreu. Então ele agora é conhecido como um chefe, como um rei, né? Ele não é visto simplesmente como um fazendeiro da região. E ali nasce oficialmente o povo hebreu para o mundo. Aqui nasce oficialmente, né, a nação dos hebreus, em Abraão. Abraão agora é o hebreu. O mensageiro traz para ele a mensagem, né, e de que o Ló havia sido levado cativo junto com todo o povo de Sodoma. E aí Abraão, o hebreu, fica agora sabendo de tudo isso. O mais interessante disso tudo também é que Manre, Escol e Aner eram seus aliados ou seus confederados. Isso significa que Abraão ele não vivia sozinho, ele não era alienado, ele se relacionava. Havia uma diplomacia, ele era considerado rei, ele era reconhecido como rei do seu povo, dos seus funcionários, dos seus fazendeiros, dos seus escravos, da sua família, de todos os agregados ali que estavam com eles, que com certeza era muita gente. E ele era considerado um rei e ele mantinha bons relacionamentos com aqueles vizinhos ali. É muito importante o povo de Deus entender que nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Às vezes nós pensamos: eu sou santo, eu sou crente, eu sou servo, eu não me misturo, eu não sento na roda dos escarnecedores. E às vezes nós distorcemos o texto bíblico para não nos relacionarmos com as pessoas. O que Jesus fazia? Ele era criticado porque ele comia com os pecadores, porque ele entrava na casa dos publicanos, porque ele falava com pessoas que eram consideradas pecadoras naquela época. Então, o não estar na roda, o não andar em más companhias, é não praticar as obras deles, é não fazer as coisas erradas que eles fazem, é não concordar com as suas práticas pecaminosas. Mas nós precisamos ir às pessoas. A luz só tem fundamento se ela for até onde estão as trevas, porque a luz onde já tem luz, ela não faz diferença. Acender uma lâmpada debaixo do sol do meio-dia não vai mudar nada. Agora, acender uma lâmpada num quarto escuro muda completamente. Então precisamos nos relacionar com as pessoas. Abraão dá essa lição para nós. Versículo 14 ainda diz assim: ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Algumas versões vai dizer homens treinados, 318 homens treinados. Abrão agora lidera esses homens, ele se torna um rei, o pontapé inicial para uma história militar, porque Israel é conhecido pela sua história militar. Começa aqui com Abraão, o pai de tudo isso, né? Junta 318 homens treinados, lidera contra o rei Quedorlaomer e os seus aliados,
né? Ele agora se torna um general com homens treinados, provavelmente por ele mesmo, homens que estavam prontos para momentos como esse, estavam prontos para a guerra, homens que eram nascidos na sua casa, ou seja, eram daquele país que Abraão agora era o rei, daquele pequeno país, e aí Abraão persegue e vai para a guerra, e o texto vai dizer que foi até Dan. Dan ainda não tinha esse nome. Quando Moisés escreve esse texto aqui, ele está escrevendo para o povo de Israel, que já existia, e o povo de Israel já sabia onde era Dan. Mas na época de Abraão ainda não existia Dan, né? Dan é um dos filhos de Jacó, trineto, né? Bisneto aí de Abraão, né? Dan foi dado posteriormente esse nome. A cidade provavelmente se chamava Laís ou Lezém. Se você depois conferir aí em Juízes 18 e Josué 19, você vai ver essas referências. Ficava no extremo norte da terra que mais tarde se tornou Israel. Sim? Mandar nossa boa noite aí, Ricardo e assistindo. O Esron Alves, né? Está sempre conosco, está dizendo: Deus te abençoe mais e mais, meu irmão e amigo. Glória a Deus, Deus te abençoe também, meu irmão. Deus continue abençoando grandemente a sua vida e seu ministério, a sua igreja. Vamos continuando aqui. Então, essa cidade de Lezém ou Laís, que mais tarde veio a se chamar Dan, ficava no extremo norte de Israel, da terra que mais tarde se tornou Israel. Por isso que você vai encontrar na Bíblia a expressão de Dan até Berseba. É como se no Brasil você falasse assim, do Oiapoque ao Chuí, ou seja, de um extremo ao outro. Então Dan ficava no extremo. Isso significa que de Hebrom, onde Abraão estava, até Dan, ele caminhou pelo menos 250 quilômetros. Meu querido, não tinha avião, não tinha tanque de guerra, não tinha carro, não tinha nenhum meio de transporte, não tinha trem, não tinha metrô. Abraão foi de cavalo 250 quilômetros. É muito chão, é uma viagem muito cansativa. Isso mostra que Abraão tinha uma preocupação com o seu sobrinho Ló enorme, né? Muito sacrifício fazer uma viagem dessa para chegar no fim dessa viagem e ainda guerrear para poder libertar o sobrinho. E não era um sobrinho lá essas coisas, né? É aquele sobrinho que deixou o Abraão se virar e falou assim, já que eu tenho que escolher a melhor terra, eu vou escolher essa aqui, você se vira aí, aqui em Hebrom mesmo, né? Era aquele sobrinho. Abraão faz questão de viajar todo esse tempo para salvar o seu sobrinho. Vamos continuando. Versículo 15. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. O texto diz que as tropas se dividiram em vários esquadrões. Os historiadores dizem que foram provavelmente 4 esquadrões, né? Uma informação de batalha. Ou seja, Abraão tinha conhecimentos de táticas, de estratégias de guerra. Ele não só arma os seus homens, ele não só treina os seus homens, ele não só é um rei agora, ele não só é um general, mas ele conhece da arte da guerra. Isso mostra que Abraão estava preparado para enfrentar o inimigo. O homem de Deus precisa conhecer a guerra contra o inimigo. Qual que é a nossa guerra hoje? Nossa guerra hoje é espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, forças do mundo, desse mundo tenebroso. Ou seja, nós temos uma guerra e nós precisamos conhecer o inimigo. Precisamos conhecer as táticas de guerra, precisamos conhecer as armas, precisamos conhecer, saber a arte da guerra espiritual que nós nascemos e que estamos vivendo e que vamos continuar vivendo até nos encontrarmos com Cristo. Então, Abraão era um homem bem preparado para a guerra. Os intérpretes judeus veem aqui, no slide está dizendo isso, alguma espécie de treinamento, experiência militar na vida de Abraão, que o tinha aprestado para uma eventualidade como aquela. Ele estava pronto, pois não? A Parla está completando aqui, dizendo que Abraão não foi de veículo nenhum, nem de Uber. Ele colocou risos,
A irmã Nilda Mello está falando, Deus abençoe a sua vida, pastor. Amém. Obrigado, Está conosco pela primeira vez, Lindsay Pereira, obrigada, Lindsay. Osmar Vieira Araújo também está assistindo conosco. Também está conosco aqui Nilzete Araújo. Seja bem-vinda, Nilzete. Rainer está comentando, sem falar que além de ir, tem que voltar também. Exatamente. Então, é um caminho que 250 quilômetros de carro já é cansativo. Imagine a cavalo, né? E Abraão vai lá para resgatar o seu sobrinho Ló. Com estratégia militar, né? A afeição de Abraão, quero ler esse comentário aqui para você. A afeição de Abraão por Ló foi a motivação básica do ataque. Abraão arriscou alegremente a sua vida em defesa do sobrinho, que ainda há pouco havia escolhido a melhor parte da terra, deixando seu tio se virando no território que ele mesmo havia rejeitado. Mas é próprio das mentes grandes e generosas não somente perdoar, mas também esquecer as ofensas, pagando a todo tempo o mal recebido com o bem. Esse é um comentário aí do historiador Adam Clarke, né? E é uma das fontes que nós temos usado para os nossos estudos. E realmente é isso que acontece. Abraão não se lembra dos problemas que ele teve com o sobrinho, ele não se lembra da briga dos pastores de um e de outro pela terra, ele não se preocupa com nada disso, ele se importa com o seu parente e ele vai pagar com o bem. Mesmo ele tendo ficado ali numa situação difícil, ele vai alegremente lutar contra aqueles reis para resgatar o seu sobrinho. Cada um dá aquilo que tem. Abraão tinha bondade no coração e ele vai dar bondade para resgatar o seu parente. Versículo 16: E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo, tanto pessoas como bens. Nós não sabemos por que aqueles saqueadores, como eu falei mais no início, se deram o trabalho de poupar os homens, não matar os homens e levar também junto com as mulheres, né? O comum era ficar com os bens e as mulheres, mas Abraão vai lá e retoma tudo. O Ló, ele tinha tomado uma série de decisões erradas. Ele deveria inclusive ter sido responsabilizado, ter sido punido, ter um tratamento mais duro, mais rigoroso, mas Deus, através de Abraão, estende a Ló a sua graça. Isso mostra que Deus faz o quê? Quando tomamos decisões erradas, claro, nós somos reféns das consequências, mas Deus ele não deixa de estender a sua graça a nós. É importante lembrar disso, que mesmo quando estamos sofrendo consequências dos nossos, a graça do Senhor ainda está sobre nós, a mão do Senhor ainda está estendida sobre a nossa vida. Cristiane? Pastor, eu coloquei aqui, como você tem tratado seus ofensores? Fiz essa pergunta. Aí o Rainer já respondeu, não é fácil, mas o perdão é para os fortes em Cristo. Muito bem, Rainer, isso mesmo. Lucinha Pereira também está assistindo. Ei, Lulu, boa noite. Quem mais está aí? Irmão Maurício está aí? A irmã Nilda Mello, que nós cumprimentamos ainda, ela disse, saudade de quando o Senhor foi ministro de música aqui em Manhuaçu, e diz, agradeço a Deus pela sua vida e seu ministério. Amém. Ei, Nilda, a Nilda é mãe do pastor. É a mãe do pastor Márcio Melo. Pastor Márcio Melo, beijo para vocês todos, para a Jo. Do meu colega Marcelo Melo. Isso aí. Muito obrigada, Nilda, por nos prestigiar. Beijo para todos aí em Manhuaçu. A Ângela falou assim, verdade, que palavra abençoada. Amém. Então vamos lá. O Ló, apesar de ter sido alvo da graça de Deus, ele não aprende a lição. Ele volta para Sodoma para quê? Porque o Ló está pensando no dinheiro ainda. O Ló continua pensando nos bens materiais. Ele brigou com Abraão, os pastores dele, os pastores de Abraão, eles se dividiram.
O Abraão falou para ele: escolhe a terra que você quer. Ló escolheu o melhor lugar, o lugar que ele achou que ele ia prosperar mais, que foi Sodoma. Ele desce para Sodoma. Agora, tudo foi roubado, ele foi levado cativo. Abraão vai lá e resgata Ló, resgata os bens de Ló, junto com o restante da cidade, e Ló vai de novo para Sodoma. Ele não aprende a lição. Ele foi para Sodoma para quê? Para daqui a pouco perder tudo quando Sodoma for destruída pelo Senhor. Então, ele poderia já ter aberto seus olhos: eu tive uma segunda chance, vou sair do meio do pecado. Mas ele prefere voltar para Sodoma. Paulo vai nos ensinar, lá em Romanos 2,4, que a bondade do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. O Senhor foi bom com Ló. Permitiu que Ló fosse resgatado pelo seu tio, pelo exército do seu tio. Ou seja, Ló poderia ter se arrependido naquele momento de estar no meio de um povo, de estar no meio do pecado, de um povo mau e pecador, mas Ló não se arrepende. E aí o que acontece? A bondade de Deus não impressiona Ló. Isso acontece com muitas pessoas. Às vezes as pessoas recebem dádivas incríveis do Senhor, mas a bondade de Deus não impressiona. As pessoas não se arrependem dos seus pecados e continuam no meio do pecado. Somente um juízo drástico conseguiria o efeito de arrependimento na vida de Ló. Às vezes vai acontecer isso com algumas pessoas. Deus vai derramando a graça, vai mostrando a sua bondade para que a pessoa se arrependa, e ela não se arrepende, ela continua na prática do pecado, e somente quando o juízo drástico de Deus acontece, e quando o vento balança a estrutura, é que a pessoa vai entender que o que nós precisamos nesse mundo é do Senhor. As demais coisas são secundárias. Nós só precisamos de Deus. Foi o que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, você não precisa de mais nada. Precisamos entender. Ló não entendeu isso e ele volta para Sodoma. Agora, nos versículos 17 a 20, vai entrar uma figura, um outro personagem nessa história toda. Vamos lá. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou a ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Sabé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Temos aqui uma figura nova, um sacerdócio naquela região, por perto ali, um sacerdote rei de Salém. Salém é o antigo nome de Jerusalém, ok? Então, Melquisedeque, ele é um rei de Jerusalém, é o primeiro rei de Jerusalém mencionado na Bíblia. Jerusalém mais tarde passou a ser território de Israel, mas até então era um reino, era o reino de Salém, né? Esse Melquisedeque, além de rei, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, o mesmo Deus de Abraão. O termo no hebraico é o El Elyon, é um termo que é repetido várias vezes no Antigo Testamento. O grande Deus, o Deus Altíssimo, o Deus incomparável, aquele Deus que não tem outro igual, né? Então, lá no Novo Testamento, Hebreus vai fazer uma referência a esse Melquisedeque. Depois nós vamos conversar mais profundamente sobre ele. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós sabemos que Jesus não é descendente da tribo de Arão, da tribo de Levi, né? Os levitas. Então, Jesus não poderia, pela regra, ser sumo sacerdote, mas ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ok? Mas depois nós vamos entender lá na frente isso aí. Perguntas? Tem um comentário, né? A irmã Nilda e a irmã Janete disseram amém e amém. O irmão Ryan comentou: como aconteceu com Ló, o pecado ainda cega o ser humano. Silvana Almeida está nos assistindo. Boa noite, Silvana. Beijo para o Murilo. Ivonete fez um comentário: a tua graça me basta, Senhor. E a Lucinha, né, Lu? Estou com muita saudade de vocês, principalmente da minha Lelê. Tá dado o recado para Lelê. Lelê tá ali
no quarto, junto com a vovó, dando toda a assistência que a vovó precisa ali nesse momento. Muito bem, vamos lá então, versículo 17, o rei de Sodoma vai ao encontro de Abrão. Olha o que acontece, irmãos. Sodoma é a cidade do pecado, Sodoma representa o pecado. O rei de Sodoma tinha uma grande dívida com Abrão, e ele queria pelo menos agradecer, né? E além disso, ele estava o quê? Querendo recuperar aquilo que Abrão tinha retomado na batalha. Ele estava ansioso para recuperar os seus homens, o seu povo, as suas riquezas e tal. O interesse do rei de Sodoma era em ser restituído daquilo que havia sido perdido anteriormente. O interesse dele é apenas carnal, material, físico. O rei do pecado, ele só vai pensar nas coisas desse mundo. O povo do pecado, ele só vai pensar nas coisas físicas. O ambiente do pecado não tem espaço para o espiritual, apenas para o material. E aí o que acontece? O outro rei vai ao encontro de Abrão, que é o Melquisedeque. Ele não vai para agradecer, ele não vai para buscar nada, ele leva pão e vinho. Ele leva de comer, ele leva de beber, ele vai para abençoar. O interesse de Melquisedeque é espiritual, enquanto Sodoma, que é a representação do pecado, só pensa nas coisas dessa terra. Jerusalém ou Salém, que é a representação da cidade de Deus, só pensa nas coisas espirituais. Então, Sodoma é o pecado, Jerusalém é a cidade de Deus. O interesse de Melquisedeque é espiritual. Ele é rei e ele é sacerdote. E isso, inclusive, é uma alusão ao ofício de Jesus Cristo. Qual é o ofício de Jesus? Isso é uma perguntinha lá boa, inclusive de concílio, né? De pastores, concílio de igrejas, perguntinhas de seminário. Qual é o ofício do Senhor? Ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Profeta, sacerdote e rei. Essas três funções se concentram em Jesus. E Melquisedeque, sendo rei e sendo sacerdote, já faz uma alusão aqui dessa linhagem, não da linhagem de Arão, mas dessa linhagem de Melquisedeque, vem aquele que vai unificar, né, os ofícios divinos, rei, profeta e sacerdote. E lá em Hebreus isso vai se confirmar. Versículo 19, ele abençoou Abraão, né? Mostrando ocupar uma posição. Obrigado, a Cristiane. A Lucinha não está aqui? Aí a Cristiane trouxe a água, tá, Lucinha? Mas o ofício é seu, tá bom? Eu sou diaconisa pela ordem da Lucinha. Isso aí. Pastor, já que nós paramos, a Zeni Araújo Medeiros está assistindo. Será que é da sua família? São parentes, com certeza. A Silvana falou boa noite, desculpe atraso, depois eu assisti desde o início. Boa recuperação para sua mãe. Obrigada, Silvana. E a Zeni falou glória a Deus. Amém. Então, olha só, Melquisedeque abençoa Abraão. Isso mostra que ele ocupa uma posição superior. Além disso, eles serviam ao mesmo Deus. Se Melquisedeque fosse um sacerdote de um outro Deus, Abraão não teria aceitado a bênção. Ok? Então, lá em Hebreus também vai falar isso, que o superior abençoa o inferior. Depois, quando nós chegarmos nessa parte, nós vamos estudar bastante essa questão, essa relação Melquisedeque e Jesus. Inclusive, em relação a dízimo, nós temos, né, que aprender muito com essa relação. Jesus, Melquisedeque, essa linha sacerdotal, essa linhagem, sacerdotal. Versículo 20. Melquisedeque bendisse o Deus Altíssimo, a quem deu crédito por ter dado a Abraão o poder de derrotar seus inimigos. Melquisedeque é um sacerdote consciente. Ele sabia que Abraão não tinha poder para derrotar 4 reis, ou 5 reis, ou, né, os aliados todos daquela região, apenas com 318 homens. Então, com certeza, começa aqui as grandes vitórias de Israel, que Israel nem existia ainda, mas começam as grandes vitórias. Quantas vezes o povo de Deus venceu batalhas com pouquíssimos homens? Pensa no Gideão, por exemplo, com 300 homens. Né? Começou aqui no Abrão. 318 homens venceram
uma batalha. E Melquisedeque sabe que foi Deus quem fez isso, e aí ele louva a Deus. Abraão havia derrotado 4 reis. Isso não era uma coisinha qualquer. Foi um feito marcante para aquela época. Os intérpretes judeus vão dizer o quê? Que esses 4 reis representam, que Abraão venceu, representam Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, né? Esses reinos, mais tarde, oprimiram Israel. Israel foi colônia, né? Foi cativo de Babilônia, foi oprimido pela Pérsia, foi oprimido pela Grécia e foi oprimido por Roma. E todos esses 4 impérios, que foram grandes impérios, nós temos professores de história aí, né, nos assistindo, 4 impérios fortíssimos, poderosos no mundo, todos eles caíram. Povos que Abraão derrotou lá atrás, que não eram ainda, não tinham nem esses nomes ainda, mas que representavam já esses povos, deram origem a esses povos, e agora, futuramente, esses povos oprimem Israel e depois esses povos caem, dizendo que ninguém, lembra que nós estudamos que Deus prometeu para Abraão: aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, né? Todos os impérios que se levantaram contra Israel caíram, cumprindo a promessa de Deus. E vamos falar um pouquinho do dízimo, para a gente estar quase chegando aqui no final, né, do nosso estudo. O dízimo foi dos despojos. O que são despojos? Despojos são as coisas que se pega na guerra. O país que venceu a guerra, no caso Abraão, né, foi lá e retomou tudo e pegou a riqueza toda de volta e tal. Essas riquezas que foram pegos na guerra daquele que perdeu são os despojos. Abraão dá o dízimo de tudo isso a Melquisedeque. E aqui nós encontramos a primeira menção da Bíblia ao dízimo. Primeiro parênteses que eu quero abrir. Tem uma onda, principalmente na internet, esses dias que nós estamos em isolamento social, nós estamos acessando muito mais a internet do que em dias normais, porque nós temos às vezes, né, que ficar encontrando o que fazer dentro de casa, então vamos navegando e a gente lê muita coisa boa, mas a gente acaba lendo algumas coisas ruins também. Existe uma corrente, uma onda de pessoas que são contrárias ao dízimo, que vão dizer o seguinte: o dízimo é da lei, o dízimo é algo da lei de Israel, da lei dos judeus, o dízimo não é para o povo do Novo Testamento, o dízimo não é para nós, o dízimo é para eles, foi uma lei de Moisés para o povo seguir. Muito bem, nós estamos vendo aqui que ainda não existia Moisés, que ainda não existia lei, que ainda não existia Israel, que ainda não existia sacerdotes. Porque o dízimo era para o sustento do sacerdote, hoje não tem sacerdote. Ainda não existia, mas não existia sacerdotes da linhagem de Arão. Existia apenas esse primeiro sacerdote aqui, que ninguém sabe de que ordem é, quem o ordenou, quem o tornou sacerdote. Nós não sabemos isso, né? Não existia obrigatoriedade, ninguém pediu para Abraão, não existia nenhum papel escrito dizendo: Abraão, você tem que dar o dízimo da 10ª parte de tudo que você ganhou na guerra, nada disso. Ele simplesmente entrega os 10%. Então o dízimo ele é muito anterior à lei. Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos entender sobre o dízimo. Outra coisa, é muito possível que isso já fosse uma prática daquela época, não só do povo de Deus, como também de outras religiões. Porque nós vamos encontrar, por exemplo, vários povos na história que tinham essa prática. Na cultura helênica, por exemplo, os tarentinos deram dízimos depois de terem obtido uma vitória sobre os falsetianos. Os professores de história aí vão poder, né, ajudar, né, nessa decifrar esse povo e quem eram esses povos. Mas existia a prática do dízimo. O dízimo já era conhecido, já era praticado tanto pelos povos como pelo povo de Deus, aqui representado por Abraão. Então ele não é da lei. Ele foi incorporado à lei mais tarde, mas ele já existia antes da lei. Abrindo parênteses ainda, quando nós vamos lá para Hebreus vai dizer que se Melquisedeque teve autoridade para receber os dízimos de Abraão, quanto mais Jesus, que é um sacerdote,
segundo a ordem de Melquisedeque, mas é o sacerdote perfeito, o sacerdote em quem não há nenhuma sombra de falha, né? Então, quanto mais Jesus também tem autoridade, ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o dízimo é antes da lei, passa pela lei e ele continua após a lei, lá em Hebreus, com Jesus tendo autoridade para receber dízimos, porque ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois nós vamos fazer um estudo detalhado sobre isso, tá bom? Então você que andou lendo algumas coisas aí na internet, vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, talvez te grave um vídeo, talvez uma live em um outro momento, para falar basicamente sobre essa questão dos dízimos, que é transcendente à lei, ok? Vamos seguindo aqui, caminhando para o final. O rei de Sodoma, no versículo 21, ele vai dizer o seguinte: o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Ou seja, numa tradução mais atual, me entregue as pessoas e fique com os bens, Abraão. Eu quero que você me dê só os homens, as mulheres, as crianças, os servos que você resgatou, tudo que você conseguiu lá de bens, você vai ficar com ele. O dízimo já tinha sido entregue, né? Agora é a parte que competia a cada um. E aí, qual que é a intenção do rei de Sodoma? É melhor eu não levar as minhas riquezas para casa, mas ter um poderoso aliado como esse? Esse cara foi lá e conseguiu vencer um exército que acabou com a gente. Esse general, esse rei Abraão, é um homem que eu preciso ter como aliado para os meus interesses terrenos. O pecado ele sempre pensa no interesse terreno. Então ele quer uma pessoa forte, e aquele que anda com Deus, ele demonstra ser uma pessoa forte. O pecado quer essa pessoa forte junto com ele, o rei do pecado. Por quê? Para ajudar nos seus interesses terrenos. Aí vamos ver o que Abrão vai responder aqui dos versículos 22 ao versículo 24. Pois não? Antes de ver essa resposta, a Zeni falou que realmente é sua prima, prima? Ivonete está dizendo aqui, cultuando com os irmãos, que bênção. Marinete está conosco, boa noite Marinete, um abração para Evelyn. A Larissa também está conosco, né Larissa? E lá, boa noite, como está tudo aí? E a Lucinha tá rindo aqui que agora o metro da água é meu. Por enquanto Lucinha, depois eu te devolvo o seu galardão, tá? Vamos lá, versículo 22. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, esses que tomem a sua parte. Olha a postura do homem de Deus. Eu não quero nada que seja proveniente do pecado, nem um fio, nem um cordão de sapato, absolutamente nada. Quando Abrão diz assim, para que você não diga, eu enriqueci Abrão, ele está dizendo o seguinte, eu já tenho bens que provém de uma fonte limpa, de uma fonte sem pecado, de uma fonte celestial, e eu tenho muitos bens, eu sou abastado. Eu não preciso contaminar os meus bens com coisas que são provenientes do pecado. As riquezas provenientes do pecado são malditas. Aquilo que é adquirido com desonestidade, aquilo que é adquirido de maneira fraudulenta, com esperteza, ou com opressão, né? Trabalhadores que às vezes não são valorizados e os seus patrões enriquecem à custa de um trabalho duro e mal remunerado. Toda essa riqueza ela é maldita, ela é amaldiçoada. Abraão não queria aquilo ali. O dinheiro que as pessoas ganham por meio dos jogos, e cabe aqui um outro parênteses, irmãos, loterias, jogos são demoníacos, são diabólicos. Para que um ganhe, o outro precisa perder. Esse é o menor dos males. Existem males mais sérios.
há jogos que financiam prostituição, há jogos que financiam crime organizado, são coisas terríveis. Mas o jogo é tirado uma parte para ajudar no seu... Meus irmãos, tudo que não é proveniente do trabalho de nossas mãos é desonesto. Também um dia nós poderemos fazer um estudo sobre isso mais especificamente, né? Vamos estudar direitinho essa possibilidade, tá bom? Mas então, Abraão não queria nada daquilo. Tudo que vem de fonte que não seja o Senhor é maldito. Os demais reis, Abraão diz o quê? Estão em liberdade. Cada um que pega a sua parte, é problema de vocês. Eu vou cuidar da minha vida espiritual. Eu não quero nada, não vou participar da divisão. Ele já tinha vencido a guerra, já tinha resgatado seu sobrinho, já tinha sido abençoado pelo Melquisedeque. Ele não precisava de mais nada, a não ser de uma consciência tranquila e da comunhão com Deus. Precisamos ser assim, só precisamos do Senhor. Não precisamos de mais nada. Tudo aquilo que é proveniente do pecado, tudo aquilo que é proveniente de desonestidade, de coisas ruins, de fontes ruins, nós não podemos, nem um fio de cabelo, nem um cordão de sapato, não queremos nada. Pois não, Cristiane? A Ângela está tecendo um comentário aqui. O que Deus tem para nós é muito melhor. Pastor, também acabou de entrar na live, Marcos Antônio. Ei, Maçã, boa noite. Também está conosco o Tiago. Olá, Tiago, como está tudo por aí? Está conosco também, a Cláudia está nos lembrando, a Vitória, a Duda e o Alessandro estão ligados no aprendizado. Muito bom. Família unida, aprendendo do Senhor. Amém. Então, irmãos, terminamos o nosso estudo de hoje. Na próxima quarta-feira, nós vamos começar o capítulo 15. Não sei se vai dar para terminar o capítulo 15, que apesar de ele ser um capítulo de apenas 21 versículos, ele tem muita informação. Nós vamos tentar dar uma enxugada, né, em alguns detalhes, mas as informações importantes nós não podemos enxugar. Se der, a gente faz o capítulo 15 todo na próxima quarta-feira. Se não, a gente faz uma parte e depois continua, tá bom? Quero agradecer grandemente os irmãos que estão conosco, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê paz, te dê uma noite tranquila, te dê uma noite abençoada de descanso, amanhã te dê um dia também abençoado, aqueles que precisam sair de casa para trabalhar, né? Que Deus proteja você, para que você não tenha contato com nenhum contágio, que você volte em segurança para casa. Aqueles que não têm obrigação de sair, fique em casa, não saia. Nós já temos um caso confirmado no governador Valadares de coronavírus, de Covid-19. Nós temos vários casos suspeitos. O contágio ele é muito rápido. Permaneça em casa até que as autoridades se decidam pelo fim da quarentena, ok? Não vamos nos desesperar, não vamos nos apavorar nesse momento. Não é motivo para pânico, mas é motivo para precaução. Conforme nós dissemos no texto que nós publicamos ontem nas redes sociais, a palavra de Deus nos diz lá em Deuteronômio 22:8, que quando nós construímos uma casa, nós temos que colocar um parapeito na varanda, no terraço, para que ninguém caia lá, que se alguém cair e morrer por falta de parapeito, a responsabilidade do dono da casa. O mesmo se aplica ao Covid-19. Se nós não temos nenhuma obrigação de sair de casa, saímos para a rua e por acaso alguém é contaminado por causa da nossa saída e essa pessoa vier a morrer, nós somos espiritualmente responsáveis por essa morte. Então vamos ficar em casa, vamos seguir as orientações e vamos orar. Deus está no controle de todas as coisas. Daqui a pouco tudo isso vai passar e estaremos juntos novamente. Que Deus nos abençoe. Cristiano tem mais um recadinho? Sim, a Alessandra está dizendo aqui amém, glórias a Deus. Larissa também está dizendo amém. A Jade está dizendo abraços na Lelê, saudades, vamos dar, tá? Muitos abraços na Lelê, Jade. Eloílda Eringe está dizendo Deus nos abençoe. A Jeane Gabriela está dizendo amém. Ângela, grande abraço, muito bom estar com os irmãos. O Rainer está comentando nada se compara a glória prometida que está aos que permanecem fiéis. A Cláudia diz amém. A Alessandra diz saudade de todos da comunhão presencial. Amém.
A Zeni Araújo diz amém, amém, abraços. A Jade diz amém. Rainer diz boa noite a todos. Graziela e Eli, né? Diz amém. Silvana também está dizendo amém, Deus é conosco. A Lucinha está dizendo, pastor, já não estou mais aguentando mais ficar presa. Aguenta mais um pouquinho, Lucinha. A Giane Gabriela está colocando em nome de Jesus. O Esron está dizendo que a missão continua, gente. Cultos ao vivo, é a página dele, tem sempre alguma mensagem lá para que a gente possa nos fortalecer. A Zeni, fiquem com Deus, amados. A Cláudia está mandando melhoras para a irmã Zilda. E o Esron está dizendo glória a Deus. Amém. Feche os seus olhos, então, vamos orar, vamos encerrar nossa live com essa oração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento juntos com os nossos irmãos através da internet. Te louvamos, ó Pai, pelo cuidado do Senhor, porque o Senhor tem nos protegido, nos guardado, o Senhor tem sustentado a cada um de nós, nossa casa, nossas famílias, e, ó Pai, sabemos que o Senhor continuará nos sustentando, continuará nos abençoando, porque a graça do Senhor é infinita, o amor de Deus é imenso, nós não podemos explicar e nem compreender, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é amor, é a essência do Senhor, e que o Senhor tem prazer em cuidar de nós e nos abençoar. Fique conosco, ó Pai, nessa noite, no restante da semana, nos abençoe, nos guarde, ó Pai, debaixo da Tua mão poderosa. Esteja, ó Deus, abençoando nossos governantes, para que eles tomem as decisões pautadas, ó Deus, no Senhor, para que eles sejam, ó Pai, sensíveis à ação do Teu Espírito Santo nesse momento difícil que o país enfrenta. Esteja também conduzindo, ó Pai, nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos tomar as decisões, ó Pai, corretamente também, de acordo com a vontade do Senhor. Proteja-nos, ó Pai, guarde-nos de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a nossa próxima live amanhã, pequeno grupo multiplicador.